Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que privilégio, né? Nós temos em um domingo, depois de uma longa semana, estarmos juntos, reunidos como comunidade, para adorarmos o nome do nosso Senhor. É um privilégio vermos pessoas que já nos acompanham, já estão conosco há muito tempo, pessoas novas, estou vendo uma família ali sentada. Privilégio tê-los aqui, tá? Que o Senhor os abençoe. Temos outras pessoas também que eu ainda não vi, pessoas de fora, né? Nós falando com o presbítero Teles, nós conversamos que estamos exportando pessoas, né, para o mundo. Então nós temos presenças até internacionais hoje, que responsabilidade, né? Mas é um privilégio para nós recebê-los aqui, privilégio também saber que tem pessoas nos acompanhando através das mídias sociais, e o nosso desejo é que você participe conosco aqui de forma presencial para juntos celebrarmos a dádiva de ser igreja. Nós vamos dar continuidade hoje à série de sermões que estão acontecendo ali no livro de Hebreus, na epístola destinada aos Hebreus. E hoje nós estamos no capítulo 10, então convido você a abrir a sua Bíblia ou ligá-la em seu aparelho celular. No capítulo 10, nós leremos do verso 19 até o verso 25. Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 até o verso 25. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe com atenção. Assim nos diz essa porção da palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, que privilégio para nós é estarmos aqui em Tua casa para juntos cultuarmos e aprendermos um pouco mais sobre quem Tu és. Nos auxilie, Pai, nessa noite, que eu seja apenas um instrumento a propagar as boas novas aos meus irmãos. Sair daqui de forma diferente da qual adentramos esse lugar. Seja, ó Pai, o Senhor a nossa prioridade, não só aos domingos, mas em toda a nossa vida. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Deixa eu só colocar o temporizador, porque baiano fala muito, né? Então, quanto mais eu tiver aqui, melhor vai ficar. Queridos, imaginemos um jovem rapaz de uma classe social um pouco mais baixa, aqui da periferia de Santo André. Em um determinado momento, ele recebe um presente. 10 milhões de reais. Mas vamos usar dólares, tá? Por causa de vocês hoje. Então, ele recebe um presente de uma quantia muito grande. Mas junto com esse presente, vem uma grande pergunta. Como eu devo viver agora? Porque pensa comigo. Esse jovem está acostumado a frequentar os mesmos lugares, a morar na mesma casa, a comer os mesmos tipos de comida, a andar com as mesmas pessoas. Mas uma vez que ele ganhou esse presente, as coisas mudam um pouco de figura. Então esse jovem chega e se pergunta, como eu devo viver? A mesma coisa acontece comigo e com você. Porque nós ganhamos um grande presente. Nós ganhamos o dom da salvação. Mas agora há uma pergunta para nós. Como nós viveremos uma vez que agora nós ganhamos o presente da salvação? É justamente isso que está presente aqui em nós, nessa pequena parcela das Escrituras. Nós temos observado que o autor da Epístola aos Hebreus, ele se esmera ao fazer o Senhor como superior a tantos outros nomes do Antigo Testamento. Depois ele apresenta o Senhor como grande sacerdote, o sumo sacerdote supremo. Depois ele fala que ao mesmo tempo que Jesus
é o sumo sacerdote, ele também é o sacrifício. E ele traz para nós diversos conceitos teológicos. E aí, no capítulo 10, nessa porção que nós lemos, agora ele vai fazer um encontro entre uma boa teologia e a vida prática. E aqui para nós já é uma lição tremenda, porque juntar uma boa teologia com a fé prática, para muitos cristãos é difícil. Muitos de nós saberíamos responder quem Deus é, com a nossa boca. Mas e as nossas ações? Não há como você se empanturrar de conhecimento de quem Deus é e não demonstrar isso no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, junto aos seus amigos. Não há como eu apenas absorver conhecimento e não demonstrar isso na minha vida. O Senhor não quer crentes nominais, mas o Senhor quer cristãos que ajam como cristãos. Por isso, o tema do nosso sermão desta noite é justamente como você deve viver. E em primeiro lugar, você deve viver aproximando-se de Deus. Já no versículo 19, nós somos imersos a um novo contexto, porque ele fala, tendo, pois, irmãos. E o que nós devemos ter para nos aproximarmos do Senhor? E ele usa essa palavra que muitas vezes nós não usamos, intrepidez. Que quando ele usa isso aqui, basicamente ele quer dizer uma confiança aberta e destemida. Uma coragem entusiasmada, audácia, segurança. O Senhor quer que nós nos aproximemos dele com segurança. E aonde nós temos que chegar? Num lugar chamado Santo dos Santos. Lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 7, verso 8, nós somos imersos nesse grande contexto. O que é Santo dos Santos? Santo dos Santos era um local onde o sumo sacerdote só poderia adentrar uma vez sozinho. Observa. Mas no segundo, justamente esse local, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele ia ao Santo dos Santos, que era o local onde estava contida a Arca da Aliança, que era o grande instrumento qual falava que a presença do Senhor estava ali. Então, ele adentrava a presença do Senhor e ele aspergia sangue sobre a arca, em prol dos pecados de todo um povo. Só que tem um detalhe. Esse local não podia ser acessado por crentes comuns. Mas só uma vez ao ano, por uma pessoa específica. Só que agora acontece algo estranho, né? Porque o autor dessa epístola agora pede para que todos adentrem esse local. O que aconteceu? Pensa comigo. Para você ir ao cinema, o que você precisa? De um ingresso. Para você entrar em uma festa, o que você precisa? De um convite. Para você entrar numa empresa, você provavelmente precisará de um crachá. E para entrar na presença do Senhor, do que você precisa? Para aproximar-se de Deus, do que você precisa? E o autor nos responde. Porque ele pede para que nós entremos e aproximemos do Senhor com coragem, considerando várias coisas. Ele pede para que nós adentremos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que o próprio Senhor abriu a nós pelo véu, isto é, pelo seu sangue, pela sua carne. E nós devemos aproximar do Senhor também, porque Ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quando Mateus ele relata sobre a morte de Jesus, isso fica muito claro. Lá em Mateus capítulo 27, ele diz o seguinte para nós. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, ele entrega o seu espírito. E o que acontece? E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Ao morrer na cruz, entregar o seu espírito e falar, está consumado. O local que não era permitido para eu e você entrar, agora está aberto. Aquilo que não era visto por crentes comuns como nós, agora é aberto e visto por qualquer um.
O véu que separava nós do nosso Deus agora não existe mais. Ele foi rasgado. E você tem a oportunidade de entrar. Comentando sobre isso, o Fritz, ele diz o seguinte: depois disso, qualquer um tinha acesso ao lugar sagrado. Apareceram desvendados o trono da graça e a arca da aliança, emoldurados pelos querubins de ouro maciço. Era a moradia do Deus oculto. A presença do Senhor que outrora você não podia adentrar, agora você pode. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos sentimos indignos de entrar, né? Muitas vezes nós nos sentimos indignos de vir à igreja ou de estabelecer um relacionamento com o Senhor por conta dos erros que você diariamente comete. Mas quando esse sentimento tomar conta do seu coração, lembre-se do sangue de Cristo vestido por você. Ele não morreu por pessoas boazinhas. Ele morreu por pecadores. Ele morreu por pessoas que erravam diariamente. Ele morreu por pessoas que cuspiram no próprio Cristo. Ele morreu por você, cujos pecados levaram Cristo à cruz. E agora você sim pode entrar na presença do Senhor. Lembre-se do que diz Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você foi adotado por Deus mediante o sacrifício do teu irmão mais velho, Jesus Cristo. E agora, uma vez adotado, uma vez feito filho, você tem o direito e o privilégio de clamar Abba, Pai, que nada mais é do que um papai. É uma forma carinhosa de chamar o seu pai. E você pode adentrar esse local, você pode se aproximar do Senhor com um coração sincero, que é justamente o que Ele fala para que nós não tenhamos como um coração endurecido. E Ele fala isso lá em Hebreus 3,8, Ele vai dizer para nós, e nós estudamos isso. Ele vai dizer, não endureçais o vosso coração como foi no dia da provação, no dia da tentação no deserto. É justamente esse coração sincero que o Senhor nos promete mediante Jeremias, e que Ele vai se referir no versículo 15 desse capítulo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, de Jeremias 31. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus mesmo, através do Espírito Santo, é o autor do seu coração sincero. É Ele quem escreve no seu coração e na sua mente as próprias leis dele. E é por Ele que você pode responder com um belo e alegre sim à salvação que chegou até você. Nós, presbiterianos, entendemos que a salvação chega a nós exclusivamente pelo ato de Cristo Jesus. Mas aí você me pergunta, mas eu disse sim ao Senhor. Nós tivemos profissão de fé aqui e todos responderam que sim às perguntas. Mas esse sim, que bradou da voz de vocês, foi mediante o Espírito Santo que agora já adentra em vocês. Ele os conduziu a dar um alegre sim, um verdadeiro sim. E aqui vem mais uma pergunta para nós. Como que você tem seguido a Cristo? Como que você tem olhado para a oração e para as suas práticas devocionais? O Senhor nos conclama a ter um coração alegre e sincero perante Ele. Mas será que esses momentos têm sido um fardo ao seu coração? O que você pensa quando eu te digo de passar 1 hora conversando com o Senhor? Parece enfadonho para você? Porque o que o Senhor quer é que você tenha um coração alegre em fazer isso. Em saber que você tem um Deus disponível a você, mediante o sacrifício dele. E é justamente esse coração verdadeiro que leva o crente a ter uma plena certeza de fé. Produz uma certeza de fé interior que direciona as nossas ações e sentimentos ao longo da nossa vida. E é justamente por ter esse coração verdadeiro que em momentos de aflição, por exemplo, você olha para Filipenses e você vai saber, e não andeis ansiosos por coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E você vai ter a certeza que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É essa fé que deve nos motivar a nos aproximar do Senhor. A fé também nos diz que você não se aproxima do Senhor como aquele condenado que se aproxima diante de um juiz. Os pais que estão aqui sabem, quando a criança ela cai, ela se machuca, qual é a primeira coisa que ela faz? A quem ela procura? A sua mãe, né? O seu pai. Ela caiu, ela se machucou. E ela vai chorando em direção a um colo seguro. Quando você peca contra o Senhor, para quem você vai? Quando você cai, a quem você recorre? Não deveria ser ao seu pai? Um lugar seguro para você? Aproxime-se dele. Aproxime-se dele entendendo que sim, você erra constantemente. Mas em Cristo, você está seguro. E o autor cita isso no versículo 17 desse capítulo, relembrando lá Jeremias 31, 34. Ele diz assim: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O Senhor não lembra do seu pecado. Porque ao olhar para você, Ele contempla o sacrifício de Jesus na sua vida. E agora você tem um coração purificado. E não só internamente, mas também o seu corpo foi lavado com água pura. Ezequiel 36 vai dizer para nós: então aspergirei água pura sobre vós. Está vendo por que a gente bota a mãozinha assim e não mergulha a pessoa? Aspersão, está vendo? Quando alguém falar, já grava esses versículos para você falar conta, tá? Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos, não importa o que você tem feito de errado, não importa os seus pecados, porque agora nada te afasta do amor de Jesus Cristo. Nem poderes, nem alturas, nem toda e qualquer profundidade, nem qualquer outra criatura, nada te afasta do seu Deus. É por isso que você pode se aproximar do Senhor, mesmo depois de não ter feito a sua prática devocional durante um dia. Você pode se aproximar do Senhor mesmo depois daquele dia estressante no seu trabalho, onde você matou umas 10 no seu pensamento. Você pode aproximar-se do Senhor mesmo depois de brigar com seu cônjuge. Ou depois de falar mal da irmã que veio com a roupa que você não concordou com ela. Você pode se aproximar do Senhor. Mas é claro que você deve aproximar do Senhor de coração arrependido, entendendo que o seu pecado desagradou o Senhor. Mas assim como aquela criança que cai, fazendo arte, porque ela sabe que ela fez alguma coisa errada, mas ela caiu. Ela chora e ela corre para o braço do seu pai. Dessa mesma forma você deve proceder. Corra para os braços do seu pai. Achegue-se a Deus arrependido e convicto de que nele há perdão e misericórdia. Portanto, como você deve viver? Em primeiro lugar, aproximando-se de Deus. E em segundo lugar, você deve viver guardando a confissão da esperança. Em tempos onde a nossa fé é testada, nós somos impelidos a voltar para nossas velhas práticas. Contudo, a confissão da esperança deve estar guardada em você. Como que você deve guardar? O autor fala que você deve guardar essa fé firmes, sem vacilar. O olhar do crente para o futuro, para o retorno de Jesus, faz com que nós permanecemos firmes. É isso que Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Porque ele diz assim, por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E ele diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Paulo suporta a dor da aflição, porque ele contempla o eterno. É por isso que é importante, aos domingos, nós estarmos aqui. Porque você é lembrado que existe um futuro para você, querido. A morte não é mais um fim, mas é um novo começo. O começo de uma vida sem choro, sem ranger de dentes, ao lado do seu Pai. Mas o Senhor não quer crente que nós chamamos de domingueiros. O Senhor quer que você se lembre disso todos os dias. Essa certeza da esperança deve permear toda a sua vida sem vacilar, sem abalar com as diversas intempéries que aparecem no seu dia a dia. E o autor, a Epístola de Hebreus, fala isso no mesmo capítulo 10. Consegue colocar para nós do verso 32 ao 36? Ele diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentades grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-nos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeitos, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos, você pode perder tudo neste mundo, não tem problema, porque você tem um tesouro e um patrimônio superior e durável na eternidade. A esperança que Cristo concede à sua igreja, ela é baseada nas promessas que Ele mesmo fez para você. Ele te prometeu que estaria contigo até a consumação do século. Ele prometeu que Cristo viria e voltaria para você. Você já parou para observar quantas vezes você pensa no céu? Quantas vezes você pensa sobre o retorno de Cristo? O retorno de Cristo, ele enche o seu coração de alegria quando você pensa sobre Ele. Em meio aos desafios do seu dia a dia, o que vem à sua mente? Quando você estiver passando por um momento difícil, em qualquer lugar, se você estiver sofrendo uma perseguição no trabalho, ou se você estiver enfrentando um momento difícil com um amigo que você tem vivenciado, um momento difícil emocional, internamente a você, lembre-se, Cristo voltará para buscar a igreja dele e a viver uma vida eterna com ele. Não desanimes, querido. Persevere. Mas por que você persevera? Porque aquele que fez a promessa para você, ele é fiel. Nós mantemos firmes a nossa confissão porque nós confiamos em um Deus imutável. Certa vez eu aconselhando uma moça, uma senhora, ela mostrava muito preocupada porque ela pensava que um dia Deus a aceitava e outro dia não. Um dia ela era salva e outro dia mais não. E se ela pecasse muito contra o Senhor naquele dia, ela perderia a salvação dela. Em conversa com ela, eu falava assim, qual pai terreno que prometeu uma coisa para o filho, não cumpre? Se esse pai ele for um bom pai, ele vai cumprir. Imagina o maravilhoso pai que nós temos em Deus. Se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Se ele começou em você a boa obra, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir as promessas dele. Quais são as promessas? Que você terá uma vida plena sem sofrimentos? Não. Ele te promete que no mundo você terá aflições. Ele te promete o carro do ano? Se você achar esse versículo na Bíblia, por favor, me informa. Porque eu não achei também. Ele te promete bênçãos terrenas? Também não lembro desse versículo.
Mas eu lembro de uma passagem, em Atos capítulo 1, que diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Essa é a promessa. O mesmo Jesus que foi assunto aos céus, virá até nós, mais uma vez. É por isso que muitas vezes, quando você se questionar sobre a sua salvação, ou sobre se de fato há lugar para você na casa do Pai, lembre-se que o guardar da confissão não é confiado nos seus méritos, mas é confiado naquele quem te fez a promessa. Ou você vai me falar que Deus pode quebrar a promessa que Ele fez? Não, né? O salmista no Salmo 62, ele vai dizer sobre Deus como a rocha dele. Ele diz: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Deus é rocha. A rocha, ela é algo imutável, ela é algo que é rígida em suas promessas. Esse é o nosso Deus. Portanto, como que nós devemos viver? Primeiro, aproximando-se de Deus. Segundo, guardando a nossa esperança. E por fim, considerando uns aos outros. Nós estamos tratando aqui sobre pontos de vista verticais, nosso relacionamento para com Deus. Agora, o autor nos leva a um ponto de vista horizontal, a relação comunitária que eu tenho para com você. Algo que eu li me chamou muita atenção. Eu queria compartilhar com vocês. O autor, o mesmo Fritz que eu recitei ali, o Fritz Laubeck, ele diz assim para nós: uma vida sem responsabilidade diante do meu irmão, ele está presente lá no pecado de Caim. Vamos voltar lá para Gênesis 4? O Senhor pergunta sobre Abel, né? Ele disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E aqui é a primeira resposta maldada. Porque Caim responde: não sei, acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu faço a mesma reação quando eu leio essa pergunta, mas enfim. O pecado de não se importar com o meu irmão está presente desde lá de Caim. Só que, na igreja de Cristo, através do Espírito Santo, Ele restaura a imagem original do ser humano. E Ele agora coloca em nós, mais uma vez, o senso de relacionamento. Quando o autor utiliza essa palavra considerar, ele está querendo dizer para que você deve procurar maneiras de. Nós não somos passivos na ação de considerar, meus irmãos. Nós somos ativos em procurar maneiras de auxiliar. A mente de um cristão deve estar em constante momento trabalhando para como eu posso ajudar o meu irmão. Só que isso não é muito diferente da cultura em que nós estamos inseridos. A cultura na qual estamos inseridos diz para nós: cuide da sua vida, que eu cuido da minha. E parece que nós, como cristãos, abraçamos essa ideia, né? Nós ficamos chateados quando algum irmão vem até nós e nos admoesta, e nos exorta, nos diz que nós estamos errando. Mas também, há alguns irmãos que não estão preocupados no bem-estar do outro. Eles falam: me conte o que está acontecendo que eu vou orar por você. Mas, na verdade, ele quer ter munições para fazer a maledicência dele, né? Para reunir 3 ou 4 irmãos e descer a linha no outro irmãozinho. São 2 extremos de pecado. Ambos são pecaminosos. O que nós precisamos, então? Nós precisamos de pessoas. Eu preciso que você haja ativamente na vida do seu irmão. Mas sonde o seu coração e veja se de fato você está buscando saber dele pela motivação correta, que é conduzi-lo a uma vida plena com Cristo Jesus.
Você deve considerar o seu irmão, ou seja, buscar maneiras de estimulá-lo ao amor e a boas obras, como diz o verso 24. Estímulo aqui tem a ideia de incitar a algo. Você precisa incitar o seu irmão ao amor e às boas obras. E aqui nós estamos diante de duas faces da mesma moeda. Porque o amor é um sentimento repleto de cuidado que molda o corpo de Cristo, e a partir do amor, as boas obras começam a ocorrer. Elas são manifestações públicas desse sentimento. Observe o que diz Filipenses 2, versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Se você é mãe ou pai, você sabe o que eu vou te falar agora. Imagine que você e seu filho estão precisando de uma roupa para uma festa, mas você só tem dinheiro para comprar uma. De quem você compra? Do filho. Por quê? Porque o bem-estar dele é superior ao seu. Agora deixa eu te falar algo. O Senhor quer que você faça isso com todos estes que estão aqui. Fazer isso com o filho é fácil. Mas aí fazer isso com um irmão que não tem nada a ver com você, que pensa muitas vezes de forma diferente, mas que é seu irmão na fé. É a ele que também você deve considerar superior. Afinal, não foi exatamente isso que Jesus fez por você ao morrer na cruz? Ele considerou a tua salvação superior ao sofrimento dele. Chicoteado, perfurado, matado por você. E agora você vem me dizer que você não pode buscar maneiras de ajudar o seu irmão? Você está tão preocupado com a sua vida que o seu irmão não importa mais para você? E aí você vem me dar uma desculpa de que, eu vou cuidar da minha vida? Não, querido, não. Você é chamado sim para cuidar de você, mas é chamado também para cuidar do outro. Nós, como cristãos, nós não devemos abraçar essa cultura do individualismo. Pelo contrário, nós somos corpo. E como que nós fazemos isso? Congregando. A instrução é para que nós não deixemos de congregar como é costume de algum. Nós precisamos congregar. Uma das primeiras indicações da falta de amor ao próximo é quando eu deixo de congregar com ele. Quando eu falo para mim mesmo que eu posso congregar sozinho, eu estou falando que eu não preciso de você. Mas isso não é verdade, porque eu preciso. Eu preciso que você me lembre de quem Deus é. Eu preciso que você me lembre do que Ele fez na minha vida. E quando eu deixo de congregar, eu estou falando, meu irmão não vale nada para mim. Eu posso ver minha vida sozinho. Queridos, você foi criado para ser um ser relacional. A palavra de Deus a Adão é: não é bom que o homem esteja só. E ali ele não está se referindo apenas a casamento. Ele está se referindo ao senso de comunidade. Você é chamado para ser um com seu irmão. Então não deixe de congregar. Isso é uma investida de Satanás na vida da igreja do Senhor. E o que nós estamos tendo aqui é um privilégio. Existem pessoas que não podem ter isso aqui que nós estamos tendo hoje, sabe por quê? Porque se elas cultuam a Deus publicamente, elas são mortas. Elas veem os seus filhos sendo mortos. Mas você também viu alguém sendo morto para que você estivesse aqui, e esse alguém é o seu próprio Deus. O Deus homem foi morto para que você estivesse aqui. E aí você olha para ele e fala: não quero o seu sacrifício, eu posso cultuar sozinho. Não pode. Você não pode. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. Poucos sabem, mas eu passei 2 semanas no meu retorno para aqui da Bahia muito mal emocionalmente. E sabe do que eu precisei? Do colo do pastor. E da família dele. Pois é. Eu precisava estar aqui aos finais de semana. Porque para mim era um alívio saber que eu podia amar e ser amado por vocês, mesmo longe dos meus pais. Eu não conseguiria lidar com São Paulo sem vocês. Da mesma forma, vocês não conseguem lidar com a sua fé sem o seu irmão.
Você precisa congregar. Não deixe de congregar. Isso é uma falácia presente na investida de Satanás. As pessoas nos conhecem como discípulos de Jesus quando nós amamos uns aos outros. Isso diz João 16, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Só que quando em Hebreus 3, ele vai falar justamente sobre esse exortai-vos mutualmente, sobre essa questão de sermos um, ele vai trazer para nós assim, pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Esse cada dia aqui traz uma informação importante para nós. Porque quando ele fala sobre considerar uns aos outros, ele não está falando só sobre o domingo, mas ele está falando a cada dia. Qual foi a última vez que você saiu para tomar um café com o irmão? Você já fez isso? Eu acho que a pergunta melhor seria, né? Qual foi a última vez que você ligou para o seu irmão durante a semana e falou, posso orar por você? Qual foi a última vez que você marcou um jantar na sua casa para receber alguém? Queridas irmãs mais velhas, qual foi a última moça que você ensinou nos caminhos do Senhor? Qual foi a última adolescente que você chamou para perto de você e falou, filha, deixa eu te ensinar o que é ser uma mulher de verdade? Nós conversamos sobre isso na EBD. Eu falei para os queridos que a primeira vez que eu fui trocar um pneu na minha vida, eu tive que olhar tutorial no YouTube, porque eu não sabia. Aí eu perguntei para os rapazes, eles falaram, não, eu sei trocar pneu desde os 8 anos de idade. Qual foi a última vez que o irmão mais velho me chamou para aprender a trocar um pneu? Queridos, nós precisamos de vocês. Mas ao mesmo momento, jovens, você sabia que o índice de depressão entre os idosos tem crescido assombrosamente? Qual foi a última vez que você mesmo agendou uma visita à casa dele, tomar um chá com ele? Qual foi a última vez que, em vez de ficar jogando joguinhos, o Brawl Stars, né, depois do culto, você foi até um irmão mais velho e falou, posso orar por você? Qual foi a última vez que você fez isso? Queridos, o relacionamento horizontal, ele depende de mim, mas também depende de vocês. Nós precisamos admoestar, e aqui é o último ponto que eu posso falar. O admoestar aqui tem o sentido de chamar para o lado. Nós devemos chamar os nossos irmãos para o lado, para um lugar de intimidade, a fim de buscar com paciência e perseverança trabalhar no processo de santificação um dos outros. Você já parou para pensar onde você vai estar no dia do julgamento final? Eu, em nome de Deus, estarei à destra do meu Pai. Mas eu não quero estar sozinho lá, sabe? Porque eu quero olhar para o lado e ver a Camila, o Juan, Yasmin, o Reinaldo, a Vanessa, o seu Zé que não está aqui hoje. Pessoas que passamos 6 meses estudando a Bíblia e falar assim, nossa. Aí você me perguntar, cadê? Eu falei, então aqui, eu trouxe. Eu quero isso. Eu quero olhar para o Thales, está o presbítero Teles lá, junto comigo. Falou, a gente vai para casa, hein? Eu quero ver vocês. Mas para isso eu preciso cuidar de vocês. Eu também preciso ser cuidado por vocês. O propósito final da nossa vida é fazer das palavras do apóstolo Paulo a nós. Ele diz lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa de justiça vai ser dada a nós, ao corpo. E eu vou estar lá com você, meu irmão. Eu não vou estar sozinho. Mas para isso eu preciso cuidar da sua vida. E você precisa cuidar da minha. Nós precisamos cuidar da vida uns dos outros. Lembra da história fictícia que eu contei lá no começo? Daquele rapaz que recebe um presente? E ele se pergunta como que ele vai guardar aquilo. Diferente dele, na nossa história, quando recebemos um presente, recebemos acompanhado um guia de instruções. De como nós devemos viver a nossa vida uma vez que nós recebemos o maravilhoso presente da salvação. Sabe qual é esse guia? A palavra do Senhor. Queridos,
não há como vivermos uma vida com o Senhor longe da palavra dEle. Nós precisamos amar a palavra do Senhor. Nós precisamos passar tempo com Ele. Nós precisamos nos aproximarmos do Senhor com confiança, confiança de filhos amados. Nós precisamos guardar a nossa esperança, não deixando-nos vacilar em tempos de tribulação, não. A sua esperança está firmada naquele quem te fez a promessa. E por fim, nós devemos viver a nossa vida considerando uns aos outros. É assim que nós vivemos com esse presente maravilhoso. É aqui que Hebreus fala do sentido. O grande sacerdote, o sacrifício vivo, te conduziu à presença do Pai. E agora você tem livre acesso a Ele. Viva uma vida que glorifique ao Senhor. É assim que você deve viver. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, quão agraciados somos nós, porque o Senhor, o seu Filho amado Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados, e foi mediante ao sacerdócio e sacrifício dele, que hoje nós temos livre acesso à tua presença, que nós podemos guardar firmemente a nossa esperança, e que hoje nós podemos ser um com o nosso próximo. Pai, ajuda-nos a viver uma vida que glorifique o teu santo nome, e que assim, no dia que o Senhor nos chamar, ou no dia que o Senhor voltar para buscar-nos, nós possamos falar com coragem: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E ao olharmos para o lado, nós possamos contemplar o grande coral Maranata cantando Santo, Santo, Santo. Pai, nos auxilie em nossas dificuldades, nos auxilie em nossos pecados. Não permita que nada nos separe do Senhor. E que um dia, em nome de Jesus Cristo, estejamos, enfim, em casa. Mas até lá, que guardemos a certeza da esperança, que perseveremos, e que entendamos que nós temos um Deus que nos guarda, que nos usa e que nos ama. Abençoa-nos, Pai, conduza-nos durante essa semana. E que a paz do Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração. No nome de Jesus, que é aquele pelo qual nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, queridos.